Quantas vezes você deixou de tentar algo novo por medo de fracassar? O medo do fracasso é sorrateiro, silencioso, e ele nos impede de agir antes mesmo de começarmos. Mas e se eu te dissesse que esse medo é, na verdade, uma ilusão criada por nossas mentes? O medo do fracasso é um sentimento universal. Todos, em algum momento da vida, já sentiram esse medo. Pode ser ao pensar em começar um novo projeto, ao arriscar uma mudança de carreira, ou até mesmo em uma decisão pessoal. Mas o que exatamente é esse medo? Ele é uma sensação de insegurança e ansiedade que surge ao imaginarmos os piores cenários possíveis, geralmente exagerados. Esse medo vem de uma antecipação negativa, do e se der errado? É interessante observar que, na maioria das vezes, o medo do fracasso surge antes mesmo de tentarmos. Ou seja, estamos nos paralisando por algo que nem aconteceu. Isso é poderoso, pois mostra que esse medo não é baseado na realidade, mas em uma construção mental que criamos ao longo do tempo. O fracasso, no entanto, é parte fundamental da vida. Ele é inevitável para quem busca crescer e evoluir. Se você não fracassa, você não aprende. E se você não aprende, você não cresce. Agora que você entende o que é o medo do fracasso, está pronto para descobrir como ele se origina e como ele se alimenta? Continue assistindo, porque o próximo passo é desmascarar esse inimigo oculto que vive dentro de todos nós. Você já parou para se perguntar de onde vem o seu medo de fracassar? Não é algo que nasce com você, é aprendido ao longo da vida. E o mais importante, se foi aprendido, pode ser desaprendido. O medo do fracasso muitas vezes está enraizado em experiências passadas, influências externas ou até mesmo em expectativas irreais. Pense nas primeiras vezes que você se sentiu desencorajado ao falhar em algo. Talvez tenha sido uma crítica de alguém importante ou uma reprovação pública que te fez sentir incapaz. Essas experiências ficam gravadas na nossa mente e moldam como lidamos com novos desafios. Além disso, a pressão externa desempenha um papel crucial. Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso visível e imediato, criando a falsa ideia de que qualquer erro ou tropeço é uma marca permanente no seu valor pessoal. As redes sociais amplificam isso, já que estamos constantemente nos comparando com as vidas perfeitas ou que vemos online. Outro fator é o perfeccionismo. Quando nos pressionamos para ser impecáveis em tudo o que fazemos, o medo de não atingir esse ideal pode nos paralisar. A busca pela perfeição pode ser devastadora, pois cria uma expectativa irreal de que tudo deve ser perfeito desde o início. E, claro, não é assim que o mundo funciona. Agora que você começou a desvendar de onde vem o seu medo, fica claro que ele é mais uma construção mental do que uma realidade. Mas, o que acontece quando você olha para grandes figuras de sucesso? Eles também sentiram esse medo e ainda assim venceram. No próximo capítulo, você vai descobrir como. Você sabia que algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo falharam repetidamente antes de triunfarem? A diferença entre elas e a maioria das pessoas não é a ausência de fracasso, mas como elas lidam com ele. Vamos dar uma olhada em algumas figuras que você certamente conhece. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que fundou, a Apple, antes de voltar e revolucionar a indústria tecnológica. Oprah Winfrey foi demitida de seu primeiro trabalho como apresentadora porque, segundo seus chefes, ela não tinha perfil para a TV. J.K. Rowling teve seu primeiro livro, Harry Potter, rejeitado por várias editoras antes de se tornar um fenômeno mundial. Esses exemplos mostram que o fracasso não apenas é comum, mas também pode ser o ponto de virada para o sucesso. O fracasso, para essas pessoas, foi um trampolim, não um fim. Eles não deixaram que o medo os paralisasse. Pelo contrário, usaram essas falhas como aprendizado, ajustando suas abordagens, redefinindo suas metas e voltando mais fortes. O que diferencia essas histórias de sucesso é a mentalidade. Ao invés de ver o fracasso como algo definitivo, eles o enxergaram como uma oportunidade de crescer e melhorar. Eles não tinham medo de errar e tinham medo de desistir. O que aprendemos com essas histórias é que, quanto maior o risco, maior a chance de fracasso. No entanto, quanto maior o fracasso, maior também é a oportunidade de aprendizado e crescimento.
O fracasso é apenas parte da jornada para o sucesso. Agora que você vê que até os grandes enfrentaram o fracasso, está pronto para aprender as estratégias que eles usaram para superar esse medo? No próximo capítulo, vamos explorar técnicas poderosas que vão mudar sua mentalidade sobre o fracasso. Imagine como seria sua vida se o medo do fracasso não te paralisasse. Agora, imagine se existissem maneiras práticas de transformar esse medo em motivação. A boa notícia? Elas existem. Superar o medo do fracasso começa com uma mudança de mentalidade. A primeira estratégia é aceitar o fracasso como parte do processo de crescimento. Se você observar qualquer caminho para o sucesso, verá que ele está repleto de obstáculos. A diferença está em como você encara esses desafios. Ao aceitar que o fracasso é inevitável em algum momento, você tira o poder que o medo tem sobre você. Não é o fracasso que te define, mas como você reage a ele. A segunda estratégia é estabelecer metas pequenas e alcançáveis. O medo geralmente vem do tamanho do desafio. Divida suas metas em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso vai diminuir a sensação de sobrecarga e te dar uma sensação constante de progresso, alimentando sua confiança. A terceira técnica é visualizar o sucesso. Em vez de se concentrar no medo do fracasso, foque em como será a sensação de sucesso. Faça um exercício de mentalização positiva. Visualize as recompensas e a alegria de alcançar seus objetivos. Isso reprograma seu cérebro para acreditar que o sucesso é possível. Por último, busque apoio. Cercar-se de pessoas que te motivam e apoiam é crucial. Mentores, amigos ou até mesmo grupos online podem te fornecer a força necessária para continuar, mesmo quando o medo bater a porta. O apoio emocional e mental de uma comunidade pode ser o combustível que você precisa para não desistir. Agora que você tem essas ferramentas práticas para vencer o medo do fracasso, como você vai lidar quando o fracasso finalmente acontecer? No próximo capítulo, vamos descobrir como transformar o fracasso em seu maior aliado. O fracasso vai acontecer. Isso é inevitável. Mas a verdadeira questão é, do que você vai fazer quando ele bater à sua porta? Seu futuro depende dessa resposta. Quando o fracasso acontece, a primeira reação de muitos é desespero ou autopunição. No entanto, é nesse momento que você deve mudar a perspectiva. Em vez de se perguntar, por que eu, pergunte-se o que posso aprender com isso. O fracasso é um dos professores mais poderosos da vida, mas só se você estiver disposto a ouvir as lições que ele traz. A primeira coisa a fazer é aceitar o fracasso. Negar que ele aconteceu só prolonga a dor e impede o aprendizado. Quando você aceita que falhou, permite que sua mente comece a analisar o que deu errado. E é nessa análise que mora o ouro. Você começa a identificar os pontos fracos, os erros de estratégia, as falhas que podem ser corrigidas no futuro. Em seguida, é importante reavaliar seus objetivos. Talvez o fracasso tenha ocorrido porque suas metas estavam mal definidas ou muito distantes da realidade. Isso não significa que você deve desistir, mas sim ajustar sua rota. Pequenas correções no caminho podem fazer uma enorme diferença a longo prazo. Finalmente, use o fracasso como motivação. Em vez de deixar que ele te derrube, use-o como combustível para voltar mais forte. Grandes histórias de sucesso são construídas em cima de fracassos superados. Toda vez que você falha, você está mais preparado para a próxima tentativa. Lembre-se, o fracasso não é o fim. Ele é apenas um novo começo. A cada queda, você tem a chance de se levantar mais forte, mais sábio, e mais perto do sucesso que deseja. O que você vai fazer com seu próximo fracasso? Vai usá-lo a seu favor?